Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aro vamos falar sobre a inteligência artificial e os crimes. Nos últimos anos, a inteligência artificial vem se tornando uma ferramenta poderosa em diversas indústrias, trazendo produtividade, facilidade, recursos que expandem a nossa criatividade, mas essa criatividade pode ser usada para o bem e para o mal. E nesse caso, a tecnologia está sendo explorada por criminosos para atividades ilícitas. A gente vai entender essa história toda, mas antes de começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do site Líder em Analytics e também fazer aquele convite para você entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, essa história toda da inteligência artificial expandir a nossa criatividade funciona também para o mal, meu amigo. Eu quero entender como a gente vai equilibrar esse desenvolvimento para fins benéficos, mitigando os riscos do que está acontecendo. Me dá um contexto geral sobre os crimes que estão sendo potencializados pela inteligência artificial. André, os bandidos digitais, os criminosos, eles são profissionais. Eles não são pessoas que têm ali um pouco conhecimento sobre o assunto. Eles, como profissionais honestos, eles usam essas ferramentas todas, como você falou, para o mal. E estão sempre em busca de produtividade. De um lado, querem fazer com que esses golpes eles aconteçam de maneira mais volumosa, porque eles têm mais chances, obviamente, de conseguir pessoas que caiam nesses golpes, e querem fazer isso de uma maneira mais rápida para que eles consigam escapar da justiça. Então é aquele eterno jogo de gato e rato. As tecnologias surgem, eles se apropriam dessas tecnologias, aplicam golpes, alguém do outro lado, né, as empresas, geralmente, que estão envolvidas são vítimas desses esquemas, correm atrás, desenvolvem algum mecanismo de segurança e a gente passa para outra. Então, o que está acontecendo agora é que a inteligência artificial generativa, essa que produz imagens, textos, tipo ChatGPT e Gemini, elas, obviamente, estão dando mais munição para que esses bandidos apliquem golpes. Vou dar alguns exemplos aqui de golpes que não são nem tão novos, mas ficaram, de certa forma, aprimorados para o mal por conta dessas tecnologias. O tal phishing, né? Todo mundo aqui, volta e meia, recebe lá um SMS ou geralmente um e-mail com algum conteúdo que chama atenção e tem ali um link. Clique aqui para seja lá o que for. E esse link é malicioso, você vai acabar caindo no conto do vigário. Quem nunca aqui recebeu aquele e-mail de um príncipe nigeriano que tinha uma dívida e queria a tua ajuda para resgatar uma herança, milionária, e queria a sua ajuda para resgatar essa herança. Muita gente lá no início caiu, depois ficou um golpe batido, mas o que acontece é que esse texto, que era um texto geral, que é para todo mundo, na mão de um bandido com IA generativa, ele é capaz de personalizar um texto, ele é capaz de se fazer passar por alguém escrevendo ali com trejeitos, com uma linguagem muito natural, muito próxima da de uma pessoa. Coloca uma foto ali, gera uma imagem sintética, uma foto que não é verdadeira, mas que você olha e fala, cara, isso aqui é uma pessoa de verdade. Esses mecanismos todos, eles vão aumentar o poder de convencimento por parte dos bandidos. Um outro que está começando agora, não é tão comum, que é o deepfake. A gente tem para o vídeo, que é mais complexo, mas em algum momento isso também começa a chegar. Mas vamos pegar áudio. Clonar voz sintética hoje está extremamente bobo. Eu estava usando outro dia uma ferramenta que gerava, você paga lá, ela gera, estou falando de empresa do bem, por isso que eu estou falando. Dá para você usar para o bem e criar ali um avatar, um chatbot com uma voz sintética, mas você pode usar para o mal. Então, eu estava impressionado com a qualidade. Você consegue hoje determinar o tom, a velocidade com que a pessoa fala, né, a voz sintética, o tom, se é mais bem-humorado, se está mais tenso. Tudo isso, você aperta um botão ou outro ali, os algoritmos criam uma voz sintética, inclusive a sua. Com pouquíssimos segundos lá que você manda a sua voz de gravação, é possível criar sua própria voz sintética. Então, você imagina essas ferramentas todas
nas mãos desses bandidos. Eles, obviamente, estão usando, e aí fica do lado de cá, de quem é honesto, essa preocupação de como a gente pode criar ferramentas que, primeiro, bloqueiem, né, não deem acesso a essas pessoas maliciosas, mas, obviamente, também, uma vez que isso cai nas mãos desses bandidos, né, aí a gente tem que ter um outro tipo de antídoto para fazer com que esses efeitos não sejam tão maliciosos quanto eles desejam. E aí, no contexto financeiro, Carlos Aros, essas fraudes vêm evoluindo também e também vem aumentando em quantidade. O Brasil, segundo o Cyber Defense Index da própria MIT Technology Review lá nos Estados Unidos, ele é a capital mundial do phishing. Nenhum país no mundo faz mais phishing do que o Brasil. E esse é um dos recursos, essa é uma das técnicas que são aplicadas em fraudes financeiras. Além delas, muitas outras permitem a criação de esquemas que são cada vez mais complexos e difíceis da gente rastrear. Os criminosos vão usando algoritmos para automatizar ataques, então em larga escala fica mais fácil que algum funcione. Essa mesma escala, esse aumento da escala, explora vulnerabilidades diferentes em sistemas financeiros, então os criminosos atacam diferentes servidores, diferentes sistemas, diferentes clientes. E aí essa velocidade, com o aumento da precisão, sem dúvida nenhuma, criam uma vantagem significativa para esses criminosos e também dificultam a resposta das instituições. Então, é uma questão que deixa o cenário mais complexo dos dois lados, tanto do lado de quem ataca, que faz isso com mais produtividade, para usar o termo do Rafa, e quem defende, que vai encontrando cada vez mais dificuldade nesse processo. De que maneira, Aros, essas instituições podem separar esses recursos do bem e do mal e podem responder esses ataques financeiros baseados em inteligência artificial? E eu quero saber também se algum príncipe nigeriano já te assediou, Aros. Você sabe, André, que tem alguns estudos que projetam até a metade desta década aqui, então até o ano que vem, né? Até 2025, e aí dizendo que os prejuízos causados por cyberataques, de maneira indistinta, né? E a gente está incluindo aqueles que utilizam recursos de IA, devem somar algo que passa os 10 trilhões por ano, trilhões de dólares por ano. É um número expressivo, e aí a gente coloca aí nessa conta que dentro desse pacote, e isso é importante dizer quando a gente trata de cybercrime de maneira geral, que não é só o prejuízo causado pelo ataque, né, pela vulnerabilidade que foi explorada. Acima de tudo, é o gasto que se tem para remediar tudo isso quando as empresas não conseguem criar barreiras efetivas. E aí é óbvio que essa ideia do ataque personalizado, dessa coisa customizada, ganha força com a inteligência artificial, que já há muito tempo, quando a gente trata do tema cibersegurança, a gente fala sobre comportamento, fala essencialmente sobre entender padrões dos usuários, antes de tudo, e que esses padrões começam, né, a alcançar um nível em que a engenharia social passa a ser aplicada. Então, se a engenharia social usa da compreensão desses padrões para vulnerabilizar os indivíduos, se a gente tem a capacidade de fazer isso em escala, de compreender com riqueza de detalhes esses padrões, de oferecer respostas para cada um deles, que é o que a IA faz, a gente potencializa isso ao enésimo fator. E aí isso tudo fica muito mais delicado. Então, não é só o número que impressiona no fim do dia, né? Os 10 trilhões, ou a gente ter essa produtividade aumentada, aí como o Rafa coloca, etc. A gente está falando do seguinte, que numa curva, o que as empresas têm percebido é que não existe só ataques provenientes daqueles canais, daqueles grupos que já
existiam, que já estavam consolidados. Hoje a gente talvez tenha uma história do cybercrime as a service, sabe? O cara vai lá e ele consegue, usando ferramentas de inteligência artificial, ele consegue fazer, com algum nível de efetividade, ataques que, de outro modo, ele não conseguiria, porque não tem o domínio daquela habilidade, não tem a mesma eficiência na promoção disso tudo. Então, o que a gente tem como exercício para as empresas hoje é a compreensão, em um primeiro lugar, de que não basta só o investimento em recursos humanos, em capacitação, em treinamento dessas pessoas, com foco em cibersegurança. As empresas precisam oferecer a compreensão para os usuários, e em todas as frentes, sobre os recursos que estão disponíveis, para o bem e para o mal, como você falou. Então, se a gente fala sobre a adoção de inteligência artificial para melhorar a produtividade das pessoas e para que elas consigam desenvolver as tarefas, as atividades delas com um nível de qualidade e produtividade maiores, a gente tem que oferecer para elas também o entendimento de que esses mesmos recursos estão sendo usados para vulnerabilizá-las. As empresas precisam investir em ferramentas mais modernas, em ferramentas que acompanhem essa evolução. Há ainda um percentual grande das empresas que estão paradas em um tempo, espaço, que não acompanha essa evolução. Esse, na verdade, tem sido o grande drama dos executivos de tecnologia e de tecnologia e de segurança da informação. Por quê? Porque esses caras tentam o aumento do budget para acompanhar a evolução também dos riscos, e os relatórios todos mostram o aumento disso. Você colocou aí, o Brasil é de fato campeão. O Brasil, em todas as categorias de crime, André, de cybercrimes, André, o Brasil, se não está na primeira, está ocupando alguma das posições, até pelo menos o 5º lugar. Ele está sempre no topo, como como ameaçado, como ambiente vulnerável e etc. E isso faz com que esses executivos tenham que forçar a mão para aumentar os investimentos. Algumas pesquisas têm mapeado isso e mostrado que os CEOs têm se colocado mais abertos para esses investimentos, para ampliar a verba para a cibersegurança. Mas ainda é algo bastante complexo, e ela disputa ali espaço com as verbas, óbvio, do próprio investimento em tecnologia, verbas de marketing. Você tem ali as fatias do bolo dos investimentos que vão ser feitos. Mas para as empresas, o grande ponto está em oferecer essa percepção de que a ameaça não vem só desses universos que a gente conhece, que são mais fáceis de compreender. Hoje, as subcamadas dentro disso tudo, que é esse mundo que eu estou dizendo, o cara sentado ali no computador, usando alguns recursos de IA, consegue promover estragos que antes, de outro modo, ele não conseguiria, porque ele não domina essas ferramentas. E agora, ele vai lá e ele consegue modelar, consegue entregar com muito mais eficiência esses ataques. As empresas têm um desafio grande. E aí, André, para fechar, não são só as empresas, é importante a gente dizer. O Brasil lançou aí o Plano Nacional de Segurança Cibernética, não sei que bicho que deu isso também, porque não avançou em nada, mas lançou. Outros países discutem isso no âmbito mais global. Os Estados Unidos têm, de maneira bem robusta, isso inserido em todos os contextos do governo. Tem lá um paper enorme da Casa Branca que trata desse assunto e tudo mais. Então, essa é uma questão que, em âmbito governamental, no âmbito do Estado, também se torna bastante complexa. A gente agora viu aí na guerra na guerra da Rússia com a Ucrânia, em Israel, o uso de drones e etc. Isso também faz parte de um processo que envolve cibersegurança, embora a gente não associe diretamente. Por quê? Porque essas máquinas estão sendo operadas à distância, em sistemas que estão conectados com esses robôs e tudo mais. Vulnerabilizar isso, muitas vezes, sem que um único tiro seja disparado, afeta tanto a guerra que acontece ali no campo de batalha, no solo, como essa guerra que acontece por meio cibernético. Então é um contexto bem intrincado, complexo, que requer essa atenção e muito dinheiro. Se os prejuízos são grandes, os investimentos precisam ser ainda mais vultuosos.
Rafa, o Aros falou um pouco dessa questão dos padrões, do crime acontecendo através da identificação das rotinas. Isso é um ponto interessante. Além dos ataques diretos, a inteligência artificial vem sendo utilizada para monitorar e analisar esses padrões de comportamento. Então, os criminosos podem planejar ações que são mais eficientes, que são mais eficazes, para, por exemplo, sequestros, em questões maiores, assassinatos. Esse nível de vigilância pode comprometer a privacidade e a segurança de tanto de indivíduos quanto de organizações, claro. De que maneira a gente vai conseguir balancear esse movimento de vigilância que é fundamentada na inteligência artificial para a segurança pública, sem comprometer a privacidade dos cidadãos? Como a gente vai encontrar esse equilíbrio? Acho que o primeiro ponto, André, é nós, enquanto cidadãos, a gente já veio passando por esse processo, veio passando nos últimos anos, de termos consciência de que a nossa exposição em redes sociais ou em qualquer canal digital, a gente tem que pensar muito bem o que a gente quer colocar ali publicamente. Porque, como a gente estava falando, no mundo pré-IA, a gente via criminosos fazendo a engenharia social, olhando, né, o bandido, o que ele fazia? Ele entrava lá na conta de alguém do Instagram, do Facebook, analisava a rotina, via com quem as pessoas estavam se falando, via onde a localização daquela foto e, por exemplo, planejava um sequestro. O que a gente está falando agora, André, que você citou, é o bandido atualizado, dentro dessa lógica da produtividade, ele simplesmente cria um prompt, pergunta para a IA, faz assim: olha, eu sou um detetive, eu queria investigar aquela pessoa. Busca informações sobre ela. E a máquina começa a fazer uma varredura para tentar obter informações confidenciais, informações pessoais, dados sensíveis dessa pessoa. É claro que muitas vezes a máquina não consegue chegar lá, porque, do outro lado, as empresas, as redes sociais dizem que protegem nossos dados. Mas a gente não pode dar esse mole, vamos dizer assim. A gente tem que ficar o tempo inteiro ligado, porque, eventualmente, sim, vai haver ali uma brecha, esses bandidos vão conseguir penetrar esses sistemas e obter essas informações individuais. Então, imagina eles criando um exército de bots que ficam buscando informações pessoais. Isso vai ser, como você falou, usado lá no phishing, ou eventualmente no sequestro, ou, André, também a gente precisa colocar, por governos autoritários. Imagina governos que queiram vigiar pessoas em função do que elas falam, do que elas fazem, e criem ali bots, sentinelas, que ficam ali monitorando passo a passo do que cada um faz, o que cada um fala. Isso é extremamente preocupante. Para colocar outros elementos também, André, de crimes, tem um crime que está acontecendo muito, que é o da verificação da identidade. Você estava falando aí de banco com Aros. Tem alguns bancos digitais hoje que, para você não ter que ir à agência fazer lá, apresentar os documentos como era no passado, a pessoa tira uma foto, ou às vezes a instituição pede para você tirar uma foto com a sua carteira de identidade na mão. Já tem gente vendendo, terceirizando o serviço também, como vocês colocaram, fala assim: deixa que eu crie uma foto fake com uma identidade fake de uma maneira hiperrealista que a instituição bancária não vai identificar. Então já está acontecendo, o pessoal está vendendo isso barato nos Estados Unidos, infelizmente. E tem um outro que eu acho importante a gente falar, que é o do jailbreak. Quem é mais antigo vai lembrar que na época dos primeiros smartphones, sobretudo ali os primeiros iPhones, o sistema era fechado. E tinha uma galera que fazia uma quebra para poder instalar aplicativos que não eram autorizados pela Apple. O que a gente está vendo agora é um jailbreak de IA, ou seja, obviamente que Google, Microsoft, OpenAI, as grandes empresas que estão com esses grandes modelos de linguagem natural, eles estão ali estabelecendo parâmetros de segurança, o que você pode e o que você não pode fazer. Mas, novamente, tem alguém lá do outro lado tentando usar de maneira maliciosa, querendo quebrar essas barreiras. Então, tem uma indústria criminosa que cria ali uma espécie de um API, pluga um sistema para ou quebrar, né, tentar quebrar a segurança dessas inteligências artificiais honestas, mas também para dar uma volta por cima. Então, o cara se passa por alguma empresa ou por alguém honesto que consegue
emular, né, ou capturar uma boa parte daquelas informações e que, por sua vez, se pluga a um sistema malicioso. Tem uma arquitetura por trás disso. E eu estou tocando nesse ponto, André, porque a gente estava falando também agora de regulação, e as regulações, em geral, o que está acontecendo, elas são regulações para o mundo honesto. O que está sendo colocado aqui de barreiras, de preocupações, sobretudo, né, sobre o que pode acontecer com a IA, são para as empresas que vão ter que cumprir aquelas obrigações. E cá entre nós, bandido está pouco se lixando para isso. Então existe um mundo, vou chamar aqui de um mundo invisível, dessa criminalidade, ou muito pouco detectável, que está embaixo do radar. E uma vez que essas ferramentas caem nas mãos dessas pessoas, não há legislação, né? O cara não está nem aí, ele não vai cumprir regra, ele já não cumpre regra. Então, pode ver quantas leis de IA que vierem do mundo inteiro, ele não está nem aí. Então, é importante que a gente, enquanto nações, a gente comece a observar o que está circulando nesse submundo, porque é lá que os crimes acontecem e a gente vai precisar de muito mais tecnologia e esforço do que simplesmente decretos em papel. Bom, a gente tem phishing, os deepfakes. Você mencionou agora esse bypass de verificação de identidade. A gente tem o jailbreak e o doxing, que é essa história de coletar e divulgar informações pessoais e criar a identificação ali de padrões de comportamentos. Carlos Aros, como você vê que esses 5 grandes crimes que em quantidade vêm sendo potencializados pela inteligência artificial, evidentemente existem outros, mas acho que esses 5 criam ali um cenário bastante complexo para quem precisa se proteger. Como você vê o Brasil nesse contexto aqui no curto prazo, levando em consideração as regulamentações que, como o Rafa bem colocou, elas não são feitas para tratar essas exceções, elas são feitas para regular o que se espera que uma pessoa faça com a utilização desses recursos e com as características da nossa população. Cada vez mais idosos usando recursos digitais em profusão, uma população que ela não é digitalmente letrada, a gente ainda tem um desafio grande nesse sentido. Como é o cenário brasileiro, Carlos Aros? Bom, o cenário brasileiro é o caos. Ele é o caos, primeiro porque a gente tem uma defasagem muito grande no contexto geral aí do conhecimento das pessoas sobre... primeiro sobre tecnologia, de maneira indistinta. E aí depois, quando a gente fala sobre riscos, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o estrago que o fenômeno das fake news causa aqui no Brasil, não só, vamos fugir do exemplo da política, mas vamos entrar no nível de desinformação que a gente tem a respeito de questões de saúde ou a respeito de prejuízos eventuais para marcas. Ou seja, as fake news são um bom exemplo disso. O que é essencialmente a fake news? É o cara aceitar de pronto aquilo que ele está recebendo sem que ele vá buscar por outros caminhos essa informação. E aí, isso foi motivo, inclusive, de um grupo de pesquisadores desenvolver uma cartilha para levar essa cartilha para as escolas, ensino básico, levar essa cartilha para as escolas, para que as crianças sejam educadas naquilo que lá atrás chamava-se educação digital, para que elas consigam entender o caminho da informação dentro do ambiente digital, fontes, o que cada plataforma e etc, etc e etc. Mas esse tem sido um trabalho de formiguinha. Não alcança a maior parte das escolas, não alcança o grupo mais nocivo desse fenômeno, que é o dos adultos, né? A gente tem, no caso dos idosos, por exemplo, o Pix, que não está aqui, mas que é uma variação de alguns desses modelos aqui que a gente citou. Os golpes do Pix se tornaram fenômenos entre os idosos, com somas bem grandes sendo arrancadas aí nos últimos anos dos idosos na mão grande, uma versão digital da saidinha do banco.
E isso mostra o quê? Que nós, do ponto de vista do comportamento, estamos vulneráveis, né? Quando a gente olha a incapacidade que o brasileiro tem de, ao contratar um prestador de serviço, trocar a senha para fazer a instalação do Wi-Fi dentro de casa, esse já é um começo. Isso a gente está falando sobre o básico do básico do básico. E aí isso vai escalando. Esse camarada vai para dentro da empresa e ele carrega esse comportamento para lá. Do ponto de vista de legislação, eu estou muito com o Rafa. Eu acho que assim, não é só definir numa canetada o que vai ser feito, é fazer com que isso permeie a sociedade e se converta em ação efetiva, se converta em algo que as pessoas vão fazer no dia a dia delas e que vai se tornar prática. Porque não adianta que a lei exista. Primeiro que o Brasil é o único país do mundo em que você disse, essa lei não pegou. Esse é um ponto. E segundo, que a gente tem uma distância muito grande desse conjunto de regras para a vida prática da população. E aí essas coisas ficam muito soltas, ficam perdidas no universo. Então o cenário brasileiro para as empresas é muito desafiador. Pensando aqui no caso específico das empresas, para o governo nem se fala. A começar que ele é o maior detentor de dados e não protege essas informações da maneira como deveria. Se protegesse, nós não assistiríamos a uma quantidade enorme de vazamentos acontecendo de fontes oficiais. Então, isso é um ponto. No caso das empresas, o que existe primeiro, sobre a dificuldade de uma mão de obra qualificada, não só em termos técnicos para a atividade que ela vai exercer, mas, sobretudo, para uma compreensão mais ampla do que é a vida digital. O camarada acha que ele tem um celular, um computador, ele já está letrado digitalmente. E não é bem por aí. Então, há uma dificuldade nas empresas. Quando esse camarada entra, a empresa gasta uma fortuna fazendo capacitações, formações, campanhas educativas, conscientização, etc, etc e etc. E aí, do outro lado, ela tem que trabalhar com um emaranhado de regras, uma burocracia violentíssima para cumprir com a governança e etc. E tudo isso tem que atender e tem que estar embaixo de uma redoma, que é a plataforma de segurança que se estabeleceu para aquela companhia. Dependendo do setor, ainda tem regulações adicionais. Então, se a gente vai falar do setor financeiro, setor de seguros, enfim, a gente tem saúde, a gente tem regulações adicionais e muito específicas, que também que se adicionam a essa camada de burocracia que já existe como regra geral. E a gente só vem complicando, a gente só vem criando novos expedientes que complicam essa operação em vez de simplificá-la. E aí, no fim do dia, lá na ponta é que a gente vai descobrir que existe uma outra vulnerabilidade, que é o cliente, que é o usuário, né? Nós discutimos isso em alguns eventos que a gente faz aqui pela Technology Review, e isso é muito evidente. O quanto as empresas têm que se preocupar também com o lado de fora. O usuário, ele é uma porta, não é uma janela escancaradíssima, é um portão enorme para vulnerabilidades e para o cybercriminoso. E aí, no contexto geral, o Brasil acaba se tornando isso. Um emaranhado de regras que muitas vezes não cumprem com a finalidade, uma população que ainda não conseguiu, mesmo já caminhando para a segunda ou terceira geração digital, não conseguiu ainda letrar-se digitalmente, uma população que ainda processa o mundo de uma outra forma, e aí, óbvio, essa não é uma questão específica do Brasil, mas ela fica mais complexa à medida que a gente tem um país muito grande, com regiões em que social e economicamente as diferenças elas são gritantes. E aí a gente tem um outro ponto que é a disparidade frente ao mundo. E aí o Brasil acaba para trás em investimentos, acaba para trás nesses rankings todos. O Brasil só fica lá em cima, na frente, nos rankings em que ele é a vítima. Essa é a grande questão. E, óbvio, isso cria um contexto em que as autoridades, as empresas e a sociedade de maneira geral precisam estar dentro de uma mesma página. Eu insisto, o Brasil lançou uma política nacional de cibersegurança que até agora ninguém viu exatamente o grande objetivo e a implementação das diretrizes. Porque o plano ele serve
para ser executado, não é para você pendurar numa parede e fazer um mural com ele. E a gente precisa caminhar com isso. Nós temos uma discussão sobre IA, que está relacionada a esse nosso papo aqui, que também não avança. Foram feitas sugestões, a Academia Brasileira de Ciências fez sugestões para esse Plano Nacional de Inteligência Artificial, ignorou-se, optou-se por escrever uma lei que agora está tramitando no Congresso, está parada também por lá, e a gente não avança em aspectos basilares para esse desenvolvimento. Enquanto isso, a gente continua figurando muito bem, obrigado, em rankings dos quais nós não deveríamos nos orgulhar de aparecer. Bom, é isso. Fechado o primeiro capítulo, vamos pro próximo e eu pergunto, Rafa Coimbra, no que você vai ficar de olho nessa semana que começa? O que mais você precisa saber? André, tô de olho na chegada da Temu, ou Temu, não sei como se pronuncia, que é mais uma gigante de e-commerce asiático desembarcando no Brasil. Já chegou lá nos Estados Unidos assustando o pessoal, já está logo atrás da Amazon como e-commerce mais usado. Você que está acompanhando essa discussão da taxação, o chamado imposto das blusinhas, o pessoal que está comprando ali no AliExpress, produtos que vêm de fora e que até então o volume, né, o limite era de $50, até $50 não tinha imposto nenhum, acima de $50 pagava-se o imposto de 60%, agora a Câmara dos Deputados acaba de aprovar que haverá uma taxação de 20% em compras até $50. Independentemente de como vai ficar essa situação, provavelmente, óbvio, quem vai pagar o preço no fim das contas são os consumidores, a gente vai ter mais esse novo competidor, que é a Temu. A Temu já está avaliada em $210 bilhões lá nos Estados Unidos, na Nasdaq, e tem uma coisa interessante, que é o que eu estou chamando a atenção aqui para o Brasil, que, diferentemente de outros marketplaces ou de outros produtores, eles trabalham com uma coisa chamada Next Gen Manufacturing, ou seja, em vez de produzir essas fábricas, eles vendem de tudo um pouco, em vez dessas fábricas produzirem e depois tentarem vender para o consumidor, tem ali uma espécie de teste AB, de receber muitas informações dos consumidores para entender exatamente o que essas pessoas querem e no momento em que se começa a vender e eles percebem que tem tração ali naquelas vendas, aí sim as encomendas são feitas e a produção obviamente tem que ser muito rápida, a logística também tem que ser muito eficiente, porque uma vez que o consumidor compra, ele quer receber aquilo no prazo mais rápido possível. Então, a gente vai ter uma pressão, já tinha uma pressão grande por conta das asiáticas, tem também Mercado Livre, tem a Amazon, tem os nacionais, Magalu, etc., mas tem um concorrente de peso aí que está com muita tecnologia, não só o aplicativo em si, onde você pode encontrar tudo. Eu nunca comprei, não estou fazendo propaganda aqui não, só estou dizendo que o mercado vai ficar aquecido, vai ter mais competição e tem muita tecnologia por trás dessa briga toda. E você, Carlos Aros? Eu estou de olho em algo que foi noticiado pela agência Reuters, André, e que me chamou bastante atenção. Segundo a Reuters, o TikTok, e não ele, mas a ByteDance, está trabalhando numa versão específica do algoritmo para atender àquela restrição que foi imposta pela lei sancionada pelo Biden nos Estados Unidos. Então, basicamente, o que está sendo colocado pela Reuters nessa reportagem que foi divulgada nos Estados Unidos é que o TikTok vai fazer um clone, uma versão 2 do algoritmo para fazer com que seja possível contornar essa restrição, esse banimento imposto aí pelo governo americano. A ByteDance já disse que não vai abrir mão do algoritmo, não vai entregar o ouro para o governo americano e vai manter a estrutura fora dos Estados Unidos. A grande questão é, os Estados Unidos representam um mercado importantíssimo para eles. São 170 milhões de usuários do TikTok por lá. E aí, o que eles pretendem é criar essa versão 2.0, que não estaria necessariamente vinculada à plataforma original, operaria como uma unidade apartada, atendendo a essa restrição de desvincular e etc., que o governo americano impôs, e
e isso serviria para que, já a partir de janeiro de 2025, o TikTok não fosse expurgado dos Estados Unidos por força dessa nova lei. Evidentemente que é preciso entender como isso vai funcionar, mas a Reuters diz que já são centenas de programadores trabalhando e fazendo uma espécie de filtro, uma separação das linhas de código ali para fazer com que essa versão US não tenha nenhum tipo de conexão com o código do TikTok chinês e fazendo com que essas informações não estejam vinculadas e que não exista essa troca entre as duas unidades. O que a ByteDance alega é que a razão do sucesso, e aí óbvio com uma dose importante de razão, o fator que garante o sucesso da rede social é o algoritmo, assim como no Instagram, assim como no Facebook, YouTube e afins. E aí, esse código que é usado para fazer as recomendações, esse algoritmo, não vai ser entregue. Eles vão fazer uma versão mais soft, talvez para os Estados Unidos, e isso facilitaria a venda dessa operação para desvincular as duas empresas, eventualmente até num acordo que agrade os chineses, mantendo o TikTok por lá, mas sem que nessa operação de venda o TikTok entregue para o comprador conhecimento a respeito do código-fonte mãe. É um caminho interessante, já estão trabalhando há alguns meses com isso, a Reuters avançou nessa reportagem e não conseguiu ouvir dos Estados Unidos a percepção do governo sobre. Imagino eu que os americanos estejam esperando um anúncio oficial para se pronunciar e dizer se pode isso, Arnaldo, ou não. Agora, que essa história fique interessante cada vez mais é um fato. Mostra que mesmo os chineses entendendo que não vão abrir mão e que não devem abrir mão dessa posição deles, eles reconhecem a importância do mercado norte-americano para a plataforma e para o negócio como um todo. Isso ainda vai dar pano para manga, André Miceli. É isso. Bom, enquanto isso, a gente se despede e já a gente está de volta para continuar acompanhando essa história toda. Antes de ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafa Coimbra, meu amigo, até a semana que vem. Um abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Se você curte inteligência artificial e ainda não ouviu falar em Slop, ficou curioso, dá um pulo lá no nosso canal no YouTube que eu explico tudo. Até semana que vem. Carlos Aros, até a semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli, Rafa Coimbra, um abraço para você também que nos acompanha. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil e a gente se encontra por aqui para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.